Olá, bem-vindos a mais um episódio do Tô Com Elas. Nesse episódio, vamos mergulhar no mundo das redes sociais, no mundo digital, tentar desvendar os segredos para não só nos conectar, mas também para prosperar, não é? Com certeza. E hoje a gente tem uma convidada especial, não é isso? Muito especial, Samantha Tunholi, tão jovem, tão empreendedora que, dentro desse mundo digital, nichou para o ramo da arquitetura. Arquitetos e designers e todo o ramo imobiliário, fiquem atentos. Ela vai compartilhar insights importantes, não só para construir a sua marca, mas também para você se posicionar, para você educar o seu público e, claro, transformar essa rede social num mundo mais ético, mais justo. Enfim, temos muita coisa aí para bater papo, não é, Lu? Seja muito bem-vinda. Receba as boas-vindas da Clínica Ortoprete e aqui da doutora Lu representando a UES Advogados. Samantha, é um prazer enorme receber você aqui no nosso Tô Com Elas. E seja muito bem-vinda. E a gente quer saber um pouquinho mais da sua trajetória. Conte-nos, por favor. Muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui, não só com duas profissionais incríveis, mas pessoas muito queridas. Eu sou a Samantha, estou muito feliz de estar aqui com essas duas profissionais incríveis, mas não somente isso, duas pessoas muito queridas. E eu nichei para o mercado de arquitetura e faço hoje conteúdo para as redes sociais e a parte de design gráfico. Samantha, você é uma menina tão jovem, já tão empreendedora, né? No dia 12 completa aí seus 24 anos. Por que o nicho de arquitetura? Então, na verdade, nem eu sabia que eu iria para essa área, né? Esse mercado me acolheu, me abraçou, porque eu trabalhei em uma loja de móveis planejados e dentro dessa loja eu explorei outras áreas do marketing, a área do social media, gravar vídeos, né? Participar de eventos. E fui me encontrando e percebendo que era uma área mais dinâmica do que o design, né? O design gráfico, ele geralmente é você em frente a uma tela, né? É uma coisa um pouco menos social. E como eu mesma sou uma pessoa muito sociável, eu me senti muito feliz com isso. Então eu entendi que era uma área interessante de se trabalhar, a área de outras coisas, de redes sociais, mas dentro dessa loja eu fui conhecendo pessoas, arquitetos, outros lojistas, que também eram da área, e eles foram me procurando naturalmente para que eu pudesse fazer as redes sociais deles, e assim tudo foi acontecendo. E aí, no meio desse ano, eu entendi que seria interessante nichar para que eu conseguisse me aprofundar no que eu entregava e eu conseguisse também ter mais tranquilidade ao trabalhar, porque toda vez que a gente pega uma marca nova, a gente tem que estudar sobre o mercado dela. Exato. Então, se a gente nicha em uma se a gente nicha, por exemplo, em arquitetura, na parte imobiliária, a gente consegue já entender quando vem um cliente assim, muito mais coisas sobre ele do que se a gente pegasse uma outra pessoa que vem de outro ramo que a gente não conhece. Muito interessante. Até a gente conversou no início. é, Tem diferença de luz, de cenário? Esse nicho, ele faz toda a diferença? Sim, nossa, tem muita diferença. É interessante porque no começo, quando eu comecei a empreender, né, no ano passado novamente, eu conheci uma fotógrafa de arquitetura, que é minha cliente até hoje, e ela me ensinou muito sobre isso, porque trabalhando só com fotografia de arquitetura, ela tem muito conhecimento nessa área e ela me passou muitas coisas com muita generosidade, né? De iluminação em relação a enquadramento, a parede não pode estar torta. Então, são muitos detalhes que a gente tem que entender, tanto para produzir um conteúdo de qualidade, quanto para respeitar também o projeto de quem está convidando você para gravar, para fotografar. Então, por exemplo, a gente não pode usar filtro, né?
Porque se a gente utilizar filtro, muda a cor do móvel, muda a cor da peça que o arquiteto escolheu para aquela área. Então, quando o cliente for comprar aquela peça na loja, ele não vai encontrar o mesmo que ele viu na rede social. Então, a gente tem que ter muito respeito pelo trabalho do arquiteto e dos lojistas, trazendo de uma maneira bem bonita, porém sem alterar o que ele já trouxe para a gente como projeto, né? E nos tempos de IA, né? Não usar filtro é um desafio, né, Samantha? Sim, Porque é tanta necessidade de aparecer a perfeição, né? Que acaba, né? Como é que você vê isso no seu trabalho? Essa questão do filtro, do não filtro? Como é que isso se encaixa, assim? Como é que... Explica um pouquinho pra gente. Então, inclusive, é realmente isso. Nos tempos de IA, as pessoas têm se conectado com o que é real, né? Que é o que está se tornando em falta. Então, dentro disso, principalmente até para eles mesmos, eles estão tendo essas questões do pessoal querer criar a casa na inteligência artificial, acreditar às vezes que não precisa, né, de arquiteto. Mas dentro das nossas redes, dentro dos vídeos, a gente entender mesmo que o real conecta, né? As pessoas, elas querem ver o que está acontecendo, tanto que os stories, eles são um grande canal de conexão, é onde tem o público mais quente, porque as pessoas gostam de ver o que está acontecendo ali naquele momento, né? Elas se conectam com isso. Então, é um grande diferencial da gente não colocar filtro em tudo, né? Mas também da gente conseguir sentir seguro, que é isso, né? Sá, é visível quando você vê uma revista voltada para esse ramo, ou mesmo as fotos de quando você vê um trabalho de um arquiteto, as fotos desse ramo da arquitetura, elas são muito bonitas, elas são muito bem trabalhadas, como você mesma disse, tem todo esse cuidado visual, de iluminação. Mas as redes sociais, elas são muito, de uma forma geral, elas são muito dinâmicas. Nem sempre a foto estática é o que dá mais engajamento. Vamos supor, o arquiteto, o ramo imobiliário fez aquele projeto muito lindo, mas só a foto não. O público já está achando monótono. Como você, como especialista em gestão de redes sociais, voltado para o nicho da arquitetura, daria como sugestão para maior engajamento para esse público? A minha sugestão seria contar a história. Então, entender quem é esse cliente desse arquiteto. É uma família? É uma pessoa que mora sozinha? Por que que ele o procurou? Né? E trazer isso para a rede social de uma maneira muito tranquila, muito acolhedora. E dentro desse roteiro, mostrar o que ele acredita. Então, por exemplo, esse arquiteto, ele é um arquiteto que trabalha com qual tipo de projeto? Né? Ele tem qual estilo de projeto? A gente traz dentro dessas falas também um pouco dele e um pouco da história dessa casa, um pouco do conceito, entendendo e trazendo essa conexão. Porque muitas vezes, se você for falar das necessidades que aquela família daquela casa tem e o porquê você colocou aqueles objetos, o porquê você colocou tudo que você colocou naquela casa, ela vai se conectar com outro possível cliente seu. Ele vai falar: nossa, eu tenho o mesmo problema, eu tenho a mesma necessidade. E aí ele vai conseguir até entender você como uma pessoa possível de ser considerada para fazer um projeto com você. Então, eu sempre, em todos os meus conteúdos, trago um olhar muito cuidadoso, muito emocional até, né? Eu gosto muito de trazer assim, porque as pessoas, elas se conectam com histórias, né? Então, contar aquela história, não só falar de coisa técnica, né? A gente acha, nossa, eu preciso falar de coisa técnica. E não, você pode falar a linguagem do seu público, porque, por exemplo, se eu não entendo o que você está falando, eu vou pular o vídeo, eu não vou engajar com aquilo. Então, falar a linguagem do seu público e também trazer essa história de uma maneira mais acolhedora, mais dinâmica, transparecendo todo o carinho que você teve com aquilo e a história dessa família também que mora nessa casa.
É porque hoje é isso, né? Hoje eu estava até assistindo um vídeo, não vou lembrar agora o nome do rapaz, e ele estava falando justamente isso. Ele falou, gente, não tem mais você ficar publicando nas redes sociais uma foto estática, acabou. Você tem que trazer um pouco de humanização para aquilo, né? Você tem que trazer pessoas se conectando com pessoas, né? Porque esse é o foco da rede social, né? E ele estava falando justamente sobre essa questão do olhar das pessoas, né? Você sentir, né? Você tentar demonstrar o que aquela pessoa está sentindo naquele momento, né? Quando ela vê aquele post, o que que você quer que ela sinta no momento que ela vê o que você está publicando, né? Então a gente vê que a rede social, ela hoje, ela deixou de ter aquele caráter meramente informativo para ter esse caráter acolhedor, né? Essa mensagem mais acolhedora, Mas, né? sabe, Lu, a minha é uma linha muito tênue entre o que é você contar a sua história e o que é exposição, não é? E- É, Eu, eu assim, eu tive que me adaptar. Acho que nós duas, acho que a Samantha uhum. já nasceu no meio. Para ela foi Da mais internet, né? normal aí na É, internet, né? Nós duas somos da geração que nós nos adaptamos. exato. Nós pegamos a máquina de escrever, né? Nós mandamos Amiga, carta, né? abafa isso! Nós estamos na época de mandar carta. É. Como para nós ainda é uma barreira, né? A nossa geração, assim, pelo menos, né? Eu E e a adaptação, né, amiga? é Porque uma barreira. essa adaptação da gente se posicionar em frente à câmera, lembra quando a gente começou? É muito difícil, né? É, Eu tenho uma dificuldade até hoje, assim, menos que ontem, óbvio, é. mas ainda tenho, né? Agora, a sua geração, ela é muito mais desenrolada, porque ela já nasceu dentro do sistema, Foi da né? A gente internet. foi inserido dentro do A gente não teve sistema, opção. não tem para onde correr, né? E a gente vê o quanto a necessidade e as transformações são muito rápidas, né? É Uhum. muito rápido, né? Muito, Essa tudo é muito rápido. transformação. E sempre o Instagram lança novas funções, agora dá pra compartilhar, né, os posts com aquele É uma símbolo. setinha, tá dando É, umas polêmicas. Mas me conta, como é que os seus clientes também passam pelo que a gente conversou a respeito de essa linha tênue entre humanização e exposição? sim, nossa, muita gente chega pra mim e fala assim, eu queria produzir conteúdo, eu sei que é importante, mas eu não quero me expor, como é que eu faço? Meu Né? caso. Nossa! Meu caso. Então, Você vai num restaurante jantar alguma coisa, as pessoas estão preocupadas de fotografar os uhum. dois. Você vê o Uhum. casal, tá um. Parece meme. O É. casal, cada um tá fotografando seu prato e já tá publicando. Eu falei, já até lá a comida já esfriou. A comida e o amor. Boa, Samantha. Mas Comida e o assim, eu amor. sempre Boa. trago que pra você humanizar, você não precisa se expor, não precisa. Eu até mostrei um conteúdo pra doutora Mércia, de uma arquiteta, que ela trouxe realmente essa questão, né? Olha, eu gostaria de contar a minha história, mas eu não sei como é que eu faço isso, né? Como é que a gente pode fazer? E aí eu sempre faço um briefing com os meus clientes, né? Entendendo sobre eles, sobre a história, sobre o que eles acreditam. E aí, a partir dali, eu já entendo o que eu posso trabalhar, o que ele se sente confortável, né, de ser mostrado. E a gente conseguiu contar essa história, né, de como ela se tornou arquiteta de uma maneira muito sutil, muito tranquila, que trazia humanização, porque a gente falava que quando ela era criança, ela adorava desenhar e que o pai, o avô, enfim, bisavô, a família dela toda era da área de construção. Então a gente trouxe informações pessoais, mas informações que não expunham ninguém, né? São informações tranquilas de serem trabalhadas e que fazem relação com o conteúdo e com o nicho dela, né? Então, no dia a dia, na questão de stories, tudo, eu falo, a gente precisa humanizar, mas também tem que ser algo que tenha a ver com a sua marca. Então, por exemplo, a doutora vai postar uma foto do que hoje? Você pode postar um livro que você está lendo, né? Que tem a ver com algo que favoreça o seu conhecimento dentro do seu trabalho. Você pode postar, por exemplo, a doutora Messia, que fala muito sobre as crianças que têm medo
de barulhos, ou que tem medo de dentista, por isso ela tem toda uma abordagem diferencial na clínica, postar foto com o filho dela se ela se sentir confortável, porque isso vai fazer com que as mães se identifiquem. Então, aonde você se sente confortável, você vai trabalhando de acordo com o que favorece a sua imagem de marca. Né? Então, o que tem a ver com você e o que se conecta com o seu público, né? A gente até trouxe 2 exemplos nesse sentido aqui. É porque a gente acaba ficando muito focado em quê? Em trazer a informação, né? No meu caso, que é jurídico, a gente se preocupa muito em manter os nossos seguidores ali informados sobre os seus direitos, Sim. né? No caso da doutora Mércia, que tem o consultório odontológico, ela se preocupa em trazer a importância da saúde bucal, né? Tanto para os adultos, crianças, o atendimento especializado, né, para crianças autistas, que a doutora Mércia é sumidade nesse assunto. Então, a gente tem esse foco nesse lugar, esquece, né, dessa parte da... Se bem que a doutora Mércia é antenada, ela é rápida, ela é ligeira nesse assunto, né? Mas a gente tem uma dificuldade porque a gente precisa passar o conteúdo, né? E, principalmente nos dias de hoje, tem que tomar cuidado a forma como a gente fala ou o que se fala, principalmente nas redes sociais, porque dependendo da colocação que você dá, isso pode ter uma outra conotação e aí ter um problema, né? E a gente quer deixar a coisa mais humanizada, a coisa mais, né, aceitável ali dentro dos padrões atuais, né? Então, é realmente um desafio, né? E aí entra o profissionalismo da Samantha, né? Sim, mas então, eu sempre... A gente partindo de quem é o seu público, você consegue entender também o nível de consciência que ele tem sobre o seu trabalho. Então, quais palavras você vai usar? Será que não dá para usar umas palavras mais simples, né? Entrar no dia a dia dele quando for falar sobre o seu serviço ou sobre a legislação, né? Como eu vou fazer para que ele que está assistindo, que não é um profissional da área, mas precisa do meu trabalho, entenda, né? Então, dar exemplos, né? Tudo isso de uma maneira muito pensando como se você estivesse assistindo e você fosse ele, né? O que ele vai gostar? Como eu entro no dia a dia dele com esse conteúdo? Como eu faço para que ele entenda do que eu estou falando, né? E fora isso, até para reter o público, né? Sempre no início trazer uma frase, né, de impacto, uma frase que vai fazer a pessoa ficar curiosa para assistir esse vídeo e para continuar assistindo, porque é super importante a gente trazer o nosso conhecimento dentro do nosso trabalho, mas às vezes a gente tá falando de forma tão técnica que a gente tá falando com outro profissional, né? E não com o nosso público de verdade. Uhum. Então, Eu acho que no ramo do direito ainda tem o juridisquês, sim, né? a gente não sabe. Não é? Assim, aproveitando o gancho do que você está falando, que eu acho muito importante para todo mundo que está assistindo a gente, porque hoje a gente tem várias redes sociais, né? Então a gente tem o Instagram, a gente tem o TikTok, a gente tem o Kawaii, o Facebook, que já ficou um pouquinho lá para trás, mas aí a gente tem o LinkedIn, que é uma ferramenta muito importante, né? E como é que a gente faz, né? No teu caso, que você é especialista, né, para designer arquitetônicos, enfim, como é que a gente faz para essas divulgações nessas redes serem eficazes? Tem diferença? No Instagram você tem que falar mais assim. No TikTok, o jeito já é outro. Como é que é para cada uma delas, Samantha? Eu sei que para você que trabalha com arquitetura, tem todo um trejeito, né? Até porque é um ramo muito nichado, né? E como especialista você consegue, né, trazer essas informações para a gente. É importante, né, amigo? Seria importante complementar como seria essa métrica aí que a gente conversou. Sim. Então, para a gente entender qual é a melhor forma de postar em cada rede social, a gente tem que entender, além de o que ela nos oferece, né? Quais recursos, se aquela rede social tem vídeos ou não, entender qual é o público dela, né? Então, assim, no LinkedIn, qual é o público? Por exemplo, no Facebook, qual é a média de idade das pessoas que estão lá? Aonde o seu público maior se encontra, né? Entendendo tudo isso,
a gente consegue entender com quem a gente está falando, né? E sem perder a nossa essência, transmitir aquele conhecimento ainda assim, mas pensando em quem vai nos assistir, mas também entender em como funcionam cada métrica, né? Eita, gente! Então, É assim mesmo. como funcionam as métricas de cada aplicativo, né? E por isso só que são muitas informações, por isso que é importante de ter um gestor de mídias sociais, para que ele possa estudar tudo isso para você e você possa se portar da maneira correta em cada rede social, né? Samantha, ter muitos seguidores não significa necessariamente ter negócios fechados, ter o seu cliente ideal, né? Qual é a dica ou a estratégia que você pode dar para arquitetos ou de uma forma geral aí para outras profissões em converter essa atenção online em clientes e projetos e dados concretos? Então, nossa, essa conversa é muito interessante, porque tem gente que ainda acredita, né, até que comprar seguidores é uma boa ideia, e não é. Até queria usar até um pouco do espaço para falar sobre isso, que é uma dúvida muito importante sobre isso. As pessoas muitas vezes acreditam que ter seguidores vai trazer autoridade, né, ter muitos seguidores, e às vezes, querendo conseguir isso de forma rápida, acabam comprando. Mas isso é muito perigoso, porque você pode até acabar perdendo o seu perfil e tendo que criar outro. Porque o Instagram, ele vai entregar o seu conteúdo para pessoas similares às que já engajam com você. Porque ele vai entender que, com a vontade dele de reter as pessoas na rede social, que elas vão ficar mais entretidas ali, né? Então, se você compra seguidores, muito provavelmente é um público desqualificado, é um público que não está lá porque gosta de você, porque precisa de você. O Instagram vai entregar para mais pessoas similares, e aí você não vai ter o engajamento necessário. Então, o ideal realmente é você trabalhar bem no orgânico. O tráfego pago também é super interessante, que é algo que eu não realizo, mas tem pessoas que a gente trabalha em conjunto para potencializar o orgânico com o tráfego pago. Mas não comprar seguidores, porque você atrai um público que realmente ele não está ali por você, né? E o seu Instagram acaba se perdendo e não dando para recuperar esse engajamento depois, e você vai precisar criar um novo do zero, né? E em relação à sua pergunta, né? A gente sempre manter uma uniformidade de conteúdo para que as pessoas entendam quem nós somos, né? Se conectem conosco. Então, por exemplo, por que eu vou escolher a doutora Lu ao invés de outra advogada? Por que eu vou escolher a doutora Mércia ao invés de outro dentista, né? Eu tenho que me identificar com ela. Então, mantendo uma uniformidade em toda a estrutura do seu conteúdo, no seu tom de voz, nas músicas que você usa, nas palavras que você usa na legenda, você vai conseguir fazer com que o público já crie quem você é na mente deles, sem que eles te conheçam ainda. Considere você, né, como uma possibilidade de compra se eles se identificarem. E aí, assim, você passando uma mensagem clara também, igual a gente conversou, que se comunique com ele, que ele entenda. Direcionar por meio de cada conteúdo também ele para tomar uma ação. Então, por exemplo, no final de cada vídeo, falar para ele, né, se você se interessou, clique no link da bio, levar essa pessoa para o seu canal de venda mais próximo. Às vezes é um site, às vezes é um WhatsApp, né? Então, ao final de cada legenda, ao final de cada vídeo, né, fazer uma coisa que a gente chama de CTA, né, que é uma chamada para ação, para que intencione ele a o que você precisa, né, que no caso é vender. E dessa forma, né, a gente consegue aumentar muito os níveis não, perdão. Dessa forma, a gente consegue aumentar muito as métricas, né? Isso é um comparativo muito interessante, porque quando a gente pede para as pessoas realizarem alguma ação, isso realmente dá certo. Ô, Samantha, agora eu vou fugir um pouquinho do protocolo. Vamos lá. Sabe qual que é uma dúvida que é muito recorrente? É aquela situação lá, né, Mércia? A gente tem postagem, aí a gente tem Reels, aí a gente tem Stories,
carrossel, que não sei o quê, que PPP, enfim, né? Não é o nosso mundo, né? Mas é o teu mundo. E me explica uma coisa, porque isso eu já vi que tem no TikTok, você publica no Story, você publica enfim, como é que funciona isso? Aonde eu tenho mais visibilidade? E quando você fala que você tem uma constância, uma legenda que se comunica, como é que fica aquelas pessoas que lá no Story publicam uma coisa XPTO, por exemplo? Ah, estou aqui em Campos do Jordão no evento tarará, tarará. Mas no conteúdo dela, nas postagens, aquelas que ficam gravadinhas lá nas redes sociais, porque o Story é 24 horas, né? Isso. São conteúdos mais focados no trabalho em si. Essa questão do story não destoa para o que está no. Como é que funciona isso, do feed? Como é que funciona Então, isso? depende. O story, ele é algo muito mais nos bastidores, muito mais real, assim, né? Pra você se conectar. Então, quando a gente abre os stories das pessoas que a gente segue, a gente espera ver o que tá acontecendo ali naquele momento. Por isso, pode ser, sim, interessante mostrar algum lugar que você está viajando, mas assim como a gente conversou, de uma forma que transpareça a sua marca, né? De uma forma que transpareça quem você é, né? Então, às vezes no feed a pessoa vai postar outro tipo de conteúdo, mas no Stories, como é algo mais do dia a dia, para se conectar, é interessante sim a gente trazer, é claro, de uma forma que você se sinta confortável, de uma forma que é, faça jus ao que você oferece, esse mundo real, né? Do dia a dia, de você estar viajando, de você estar lendo um livro, de você estar indo numa palestra, porque vai mostrar que a doutora se atualiza, né? Então eu posso confiar nela. Tudo isso vai estar favorecendo os seus atributos ali de marca. Eu estou perguntando isso porque eu observei algumas redes sociais que eu acessei que no feed a pessoa quase não tem publicação atualizada, principalmente, né? Mas no story, todo dia tem alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, a pessoa só publica no story. Por que que ela só publica no story e o feed tá desatualizado? Tipo, teve um que eu peguei que o feed ela não publicava há 6 meses. Aí você fica, entende o que eu tô tentando te dizer? Sim. Porque você fica pensando, né? Então, será que o negócio é só jogar no story? Não, né? não. O negócio é você distribuir, você permear todos os tipos de conteúdo, né? E é isso que o Instagram quer também, né? Que você faça carrosséis, imagem única também, que você faça reels, stories, né? Você sempre tenha constância. E quando a gente tem constância também nas publicações, né? Constância que eu digo não só na forma da gente falar, mas sempre estar postando algo interessante, isso entrega melhor também para as pessoas, né? Então você é vista por mais pessoas. O Instagram considera que você é uma pessoa interessante dele entregar, né? Entendi. Então, o ideal mesmo é você mesclar bastante coisas, mas o Stories, ele realmente, pode ser que essa pessoa, ela esteja, por o Stories ser algo mais fácil, mais rápido de produzir, né? Ela esteja usando mais os Stories, mas eles funcionam também. É um público, igual eu falei, mais quente, né? Então, para vender também é bem interessante. É interessante. Dependendo do que você coloca no Stories, isso viraliza. Isso viraliza. Às vezes você faz aquele conteúdo de informação, de todo interessante, aí não tem o alcance que uma praia ali, né? As pessoas são curiosas, né? Não dá. Então, elas gostam de ver. Um tanto. Hoje você fala dessa dinâmica. Tem que distribuir um pouco stories, um pouco Instagram, um pouco feed, nessa situação. Mas isso pode ser moderno hoje. Pode ser o que tem hoje. Tudo é muito dinâmico e já pode se tornar obsoleto amanhã. O que você apostaria no futuro para as redes sociais? Então, o que foi falado, né, uns estudos mais recentes, que o YouTube, ele iria estar saindo como pioneiro. Então, as pessoas já começaram a investir nisso, né, vídeos mais longos. Antes, a gente tinha vídeos de até 1 segundo, lembra? Bem isso que eu ia falar, né? E aí, assim, hoje, o que o pessoal apontou como estudos, né, realmente eram... Eita, gente, que negócio é?
realmente era o YouTube. E até no Instagram, eu não sei se vocês chegaram a notar, mas as pessoas também estão fazendo conteúdos mais longos, né? Conteúdos mais imersivos, que a gente tem um pouco mais de informação. Isso é interessante porque a gente sempre tem uma cultura e depois vem a contracultura, O né? Reels aumentou, né? Antes era 1 minuto, Aumentou. agora é 1 minuto e Então, meio. e isso chama Agora bastante tá 3 atenção, né? minutos. Ah, já tá 3 minutos. Já aumentou pra 3? Aham. E você vê, Olha isso como é rápido. Você viu? É uma coisa muito... Nada como conversar com uma Você gestora. entendeu? A gente também tem que correr atrás, porque senão não dá certo. e chama muito atenção porque, assim, a gente vive numa sociedade que, né, principalmente a gente que mora aqui na capital, que é tudo para ontem, né? Então as pessoas têm uma urgência que, né, enfim. E de repente a gente viveu um momento onde, não, tudo tem que ser rápido porque as pessoas querem informações rápidas e agora está desacelerando, né? Não sei ao que se deve isso, lógico, também não parei para ler sobre isso, mas é curioso, né? Esse acelera, volta. Na sua visão, principalmente na sua área, né? Que atua com rede social mais focada para arquitetura, né? O que é melhor, né? É acelerar ou ter um espaçamento maior para que até os seguidores possam conhecer melhor o trabalho que você desenvolve e o trabalho daquele cliente. Como é que funciona isso no ramo da arquitetura? Porque eu acredito que cada ramo tem a sua necessidade, né, de produção de conteúdo de acordo com, né, com o que ele está jogando ali na rede. Como é que funciona isso na arquitetura? Como é que você vê isso? Na verdade, para todas as pessoas, o interessante é a gente manter uma constância de publicação alta, né? Porque o algoritmo do Instagram funciona assim. Então, independente de nicho, é interessante que nós tenhamos sempre bastante publicações, porém, publicações que retenham, né? Então, o que é importante para todas as áreas também é a retenção. Então, por exemplo, se eu fizer um vídeo de 3 minutos, eu preciso reter aquela pessoa o máximo de tempo no vídeo para que ele se torne interessante. Então, independente da área, é isso que funciona mesmo. A gente sempre estar publicando, porém, um conteúdo legal, porque senão a gente publicar por publicar, as pessoas não vão engajar, né? E a gente não vai transmitir o que a gente quer, não vai transmitir informações legais, a nossa autoridade. E aí o que vai acontecer? A gente não vai estar desperdiçando, né, o nosso tempo ali precioso de uma maneira que não funciona, né? Sá, chega um momento da vida, acho que de qualquer profissional, ele precisa se mostrar uma autoridade na internet, nas redes sociais, de uma forma geral. Quando você sugere ou quando você percebeu que os seus clientes falaram, este é o momento de contratar uma especialista? Quando eles não conseguiam demonstrar a qualidade do serviço que eles já têm de uma maneira legal nas redes sociais. Então, muitas vezes a própria pessoa fazia foto, não sabia muito bem como fazer, não sentia que aquela foto ela era algo que estava funcionando, dando engajamento, né? Ou não tinha tempo, né? A gente sabe, a gente que empreende é tudo muito corrido. Então, até dentro dessa área, que é uma área muito visual, eles têm mais essa consciência de perceber que realmente é necessário, né? Não só pelo tempo, mas por conta da qualidade. Porque é isso que vende também, né? Se você tem um serviço muito bom, mas você não comunicar isso e de uma maneira interessante, a pessoa ela vai considerar o outro profissional, que às vezes nem é tão bom quanto você, mas que está sempre publicando de uma maneira interessante, se vendendo de uma maneira interessante. Padronizada, Uhum. com algo comunicativo, visualmente leve. Faz toda a diferença, sim. Porque é aquilo que a Samantha já tinha comentado no começo, né? Você tem que se preocupar com aquele que está do outro lado ouvindo a tua informação, né? O que é que ele quer ouvir? O que é importante para ele? Óbvio que tem uma diversidade enorme de público, né? Óbvio também que uma vez que você é especializada
na área de design e arquitetura, então o teu público, ele é muito mais atento, é um público também que vai ser muito mais detalhista, por conta até do próprio nicho que você divulga, né? Então você tem que ter essa preocupação de como você está passando essa informação, né? Da importância também da constância, né? Como você mesmo disse, né, Samantha? É uma coisinha nova para a gente ficar, né, pensando aí, né, amiga? O que seria essa constância? Diariamente? 2 vezes por dia? Tem 3 gente que vezes por posta 2, dia? 3 vezes por dia. Mas assim, como eu falei, você tem que sempre pensar assim, qual a quantidade que eu consigo fazer máxima de post sem perder a qualidade, né? Porque às vezes a gente quer distribuir um monte de vídeos, mas não vai pensar em qual é aquele vídeo, não vai sentar para ver roteiro, para ver o que a gente vai Não vai contar fazer. história. E não vai também analisar as métricas, que é importante. Então, sempre ao final de todo mês, ou até mesmo. Tô deixando até mais tranquilo, né? Porque o ideal seria analisar com mais frequência. Mas ver qual post mais performou, o que deu certo. Ah, por que será que esse post mais performou? Será que foi porque no início do vídeo já tinha uma pessoa? Será que foi o horário, né? Então, entender isso para no próximo mês replicar o que já deu certo é importante, né? Então, a gente sempre ter uma intencionalidade no que a gente posta e fazendo esse estudo do que a gente já tem ali de conteúdo que já foi passado, o que já deu certo para a gente poder seguir de uma maneira mais estratégica, né? Falando um pouco de profissões regulamentadas por códigos de éticas, Nossa, como eu e a doutora Lu aqui, não é, amiga? não é? Que existe aí um equilíbrio de pratos. Eu não sei se no ramo da arquitetura assim funciona também. Existe uma regulamentação pelo código de ética, que é o que pode, o que não pode ser falado. Mas eu gostaria, assim, de um conselho, de uma dica aí que você pudesse dar para os meus colegas dentistas e também, na sequência, para Os os advogados. advogados, assim, também que sofrem e também passam, né, por esse filtro. Qual dica, qual posicionamento o dentista, nesse caso, você poderia dar para que ele passe confiança, para que ele passe autoridade, para que ele fale, para que ele eduque o seu público, de uma forma que só não fique antes e depois, ou então assunto técnico, muito engessado. Então, uma dica para o dia a dia da gente, né? É a gente perceber quando um cliente vem pra gente, quais são as preocupações deles? Tem alguma coisa em comum que todos eles vêm com a mesma dúvida, né? Teve algum problema que aconteceu recente? Poxa, um cliente meu, um paciente meu acabou de vir e falar que ele não ia no dentista há muitos anos porque ele tinha medo, mas ele sempre teve dor, né? Então você pode trazer o quê? Todo o seu conhecimento técnico para falar desse caso que é uma história, né? De uma maneira mais leve que entre na vida ali da pessoa. Então, você sentar e falar: Você tem medo de dentista? Você sabia que isso pode ser pior no futuro, né? E, enfim, trazer não só você se vender e vender o seu produto ali, mas você trazer uma solução. E aí, depois de um tempo que você já falou sobre tudo isso de uma maneira clara, você trazer que na sua clínica você oferece essa solução para essa pessoa, né? Então, perceber, a gente estar atento no dia a dia é muito importante, porque a gente vê oportunidade de conteúdo que às vezes se a gente for buscar só na internet a gente não vê, né? Então, quais são as dores do meu cliente? Quais são as preocupações? Quais são os desejos? Né? E como eu posso ajudá-lo? E aí você traz de uma maneira leve, como uma conversa mesmo, para você se conectar e depois você oferece de uma maneira mais sutil o que você tem para solucionar esse problema. Isso é o bacana do nicho, né? E aí eu vou entrar numa situação que é assim, é justamente essa questão da segurança da informação, né? A gente tem aí hoje tudo que a gente produz, né? Todo empreendedor, empresa, enfim, produz conteúdo em rede social,
né? E todo mundo que está exposto, de uma certa forma, na rede social, também está exposto a golpes, né? Há muita gente se passando, né, por prestadores de serviços idôneos para aplicar golpe, né? Não sei se no caso da doutora Mércia, se ela tem, né, alguma situação nesse sentido com relação à odontologia, no teu caso, que é especializado em designer e arquitetura, mas no caso da gente que é advogado, é todo santo dia tem alguém usando as nossas imagens da rede social para aplicar golpe. Como é que vocês que trabalham, né, com essa questão de rede social, como é que vocês veem isso? Se você já teve algum conhecimento de algum cliente seu que passou por uma situação isso, e o que vocês têm usado para poder passar essa autoridade e essa confiança, né, no conteúdo que vocês divulgam? Então, na verdade, os stories são uma ótima ferramenta da gente mostrar, né, que somos nós, sair um pouco desses posts que são só palavras mesmo, num fundo colorido, né, trazer um vídeo seu falando sobre os assuntos e você se mostrar ali, na sua bio, você ter o seu contato. Se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo de corretor, tá? Mas pode se estender a todas as áreas. Se você for corretor, ter o seu Cresce, né? Porque a pessoa pode consultar que você realmente é um profissional apto a atendê-lo, né? Então, tudo que você puder trazer de informação que vá dar a entender que realmente você é um profissional que está ali, que é real, não é uma inteligência artificial, né? Igual tem até pessoas que estão criando personagens, né? Até enganam bem em relação a isso. É importante. Mas as publicações, você se mostrar até nos stories, fazer collab com outras pessoas, com outras marcas, é interessante, porque você não está ali sozinho, né? Você vai estar atrelado a outras marcas. Então, as pessoas elas vão pensar, olha, essa marca, ela parece ser mais confiável, né? Então, tem muitas coisas que dá para ser feitas, mas as publicações em collab, todas as partes todos os pontos que a gente pode trazer ali a nossa pessoa, né, com informações interessantes é o ideal. Então, porque aí você traz a credibilidade, né, do que você está publicando e do teu trabalho, né? Acho que é isso, né, amiga? Como eu acho que o Stories tem um maior alcance, se você é mais visto, seria isso, você cria uma identidade, o público começa a te perceber que você é real, é isso, Sá? Não, então, na verdade, o alcance depende muito. Mas no Stories, o que eu digo, por exemplo, quando a gente abre o nosso Instagram, quem que aparece primeiro nas bolinhas dos Stories de vocês? São as pessoas que vocês mais engajam, né? Às vezes são os amigos, não são? Dá uma olhadinha depois. Achei que era por ordem. Nossa, ela acabou de publicar, como ela tá rápida, já acordou, já publicou, já tá lá. Eu achei que era assim, não é? Vocês devem aparecer muito uma pra outra, né? O tempo inteiro. Então, até porque a gente se marca muito, né? Se marca. É sempre quem a gente tem mais conexão, quem a gente curte mais, comenta mais. Por isso que é um público mais quente, porque são as pessoas que te veem, são pessoas que já estão engajando ali com você. E aí você pode nos stories falar de coisas um pouquinho mais além, né? Mais diretas, falar um pouco mais sobre venda, falar um pouco mais sobre você. Né? Então deixa eu fazer uma pergunta. Olha as minhas perguntas. Pode fazer. Então, por exemplo, eu quero pegar, o Cauã Raymond, que tá lá, ó, publicando, Odete Hortman. E você quer assistir mais. Oi? Você quer assistir mais ele. Eu quero curtir as coisinhas dele, porque aí... Vai aparecer mais pra você. Não, mas vai aparecer mais pra mim, mas tem algum engajamento nisso? Como é que, né? Eu digo assim, tipo... Ela quer saber se ela vai aparecer pra ele. Óbvio, não, amiga. Só se ele fizer o mesmo com você. Assim, se você mandar um comentário pra ele, vai chegar no celular. Mas o seu post chegar pra ele, o seu story chegar pra
ele agora é só se ele Ele te teria que ser seguir. seguidor. Sim, e além de ser seguidor, engajar com ela, né? Então, assim, comentar, curtir, compartilhar as coisas dela. O Instagram porque assim, o Instagram ele é uma empresa, então ele entende que o que é ideal pra ele é reter as pessoas lá dentro. Por isso que ele sempre vai mostrar pra gente conteúdos que a gente goste, que a gente curta, comente. Então, ele vai mostrar a gente pras pessoas que já fazem isso com a gente, né? Então, assim, sabe? Eu já vou emendando aqui, ó, Pode no nosso emendar. balaio aqui. Então, assim, vamos supor, você foi lá, divulgou, né, um trabalho do seu cliente, né? E aí você publicou lá e eu queria falar alguma coisa ligado a uma autorização de obra, alguma coisa assim. Eu consigo pegar aquele teu conteúdo e falar, olha essa obra maravilhosa, mas você sabe que para fazer uma obra dessa precisa. Como é que é isso visto? Porque a gente vê que tem muita gente que pega e fica passando a imagenzinha aqui atrás, né? E a pessoa tá ali Ah, falando sobre entendi como é o que que é você isso. falou. Eu não sei esses termos de vocês, vocês me Não, desculpem, mas eu... não precisa saber de termo, não precisa saber de termo. É como faz pra fazer isso? Eu quero saber se, por exemplo, assim, é legal esse tipo de conteúdo, legal no sentido, pode, não tem problema, né? Eu pegar aquela imagem, fazer uma publicação para poder divulgar o meu, ou um exemplo, eu pego um Eu conteúdo da entendi, doutora aham. Nércia, que ela tá lá atendendo uma criança que é autista, né? Aí eu pego um conteúdo que ela publicou, coloco aqui atrás e falo, tá vendo? Olha só, mas você sabia que o autista tem direito? É legal eu Aham. fazer isso? Tem Sim, alguma sim. implicação? Então, nós sempre temos Eu que preciso pedir referenciar. autorização. Isso, exatamente. Você sempre tem que referenciar, né, a pessoa. Então, olha, esse conteúdo foi produzido pela doutora Mércia, tudo. Ah, tá. Porque senão você tá fazendo uso. Indevido da imagem. Exato. Uhum, entendi. Viu, Porque ele amiga? já está Vou por começar a Bora. te colar lá. Também. Tá? Vou começar a colar em você. A cultura do cancelamento tá muito em alta, né? Às vezes uma opinião mal formada, ou às vezes até uma própria fake news, uma questão de que não é verdade, pode te causar uma imagem, um problema, até realmente você perder a conta aí no Instagram, não é, Samantha? Como um profissional que está passando por isso deve agir na primeira situação que ele vê que ele está sendo mal julgado ou cancelado? O que você sugere que ele tem que fazer nessa situação? Se justificar com rio, com vídeo, como ele deve agir? Depende muito, né? Eu acho que cabe até. Eu acho não, cabe até processo, né? Porque a internet não é terra sem lei. Então, as pessoas às vezes se sentem mais confortáveis, né, de julgar pela internet, porque estão por trás de um perfil, às vezes nem tem foto, né? Mas primeiro de tudo, buscar um advogado para isso, né? Porque isso é algo que não pode acontecer. Mas é que no marketing a gente sempre vê, né? Muita coisa depende, né? Mas no direito também, tudo depende. Por isso. Direito é uma das primeiras frases que a gente aprende na faculdade de direito. Eu posso fazer isso? Depende. Então a resposta nunca é sim ou não. Depende de uma série de Depende do que ele circunstâncias, fez, né? Depende, porque às vezes a pessoa fez uma coisa que. Como ela vai aparecer, né? Pra se justificar. Outras vezes foi um cancelamento realmente que foi mal interpretado, aquilo não aconteceu, ou as pessoas elas julgaram algo que, por falta de conhecimento, ele trazer, né, o fato, né, relacionado a isso que se contrapõe a esse julgamento, mas sempre buscar um advogado, né, sair das redes e dentro do mundo real, né, lembrar que a gente tem as pessoas que podem nos assegurar, né, nos proteger, né, doutora, acho que é. Com certeza. Eu já vi algumas situações que falaram assim, a pessoa deu uma opinião X sobre tal caso. Aí vem um seguidor lá e fala assim, olha, esse fulano, ele falou isso, vamos todos cancelar o fulano. Aí você vai procurar você nem conhece o fulano, mas você vai procurar o fulano já excluiu a conta. Essa seria a melhor conduta e em seguida procurar o advogado?
Não, então depende. Boa, Mas Samantha. assim, eu acho que no geral, né, Porque as pessoas tá criando aí uma inquisição, né? Exato. Então, mas no geral, eu acredito que é você falar sobre, é importante, né? Independente de. Eu acho que assim, procurar advogado antes sempre é o essencial, né? Obter a melhor orientação. Exato. Tem um ditado no direito que a gente usa muito que diz: o direito não socorre aquele que dorme, né? Por quê? Porque se você demora para tomar alguma providência, às vezes, quando você vai tomar, já não tem mais efeito, a coisa já se alastrou de tal forma, Exato. né? Então é sempre importante você buscar um aconselhamento jurídico para saber o que você deve falar e qual momento você deve falar. Devo falar de imediato? Tem que tomar cuidado com as palavras, porque às vezes você fala de imediato e às vezes uma coisinha que você fala já pode gerar uma interpretação dúbia que vai piorar ainda mais, né? Sim. Então tudo tem que ser muito, muito cuidadoso, né? E aí isso daqui é a área jurídica, Exatamente. né? Falando. Mas tudo né? tá interligado, né? Exato. Tudo. É uma linha tênue aí, né? Entre o que Exato. deve, o que pode e o que lhe convém. Não é, Exato, amiga. Nem tudo que pode lhe convém, nem tudo que lhe convém você pode, não é isso? Verdade. Sim. Tem até aquela frase do Cortella que são as três frases que você tem que dizer, né, para você mesmo. Eu posso, eu posso, eu quero, eu posso, eu devo, né? Porque aí você tem que tomar esse cuidado, né? Rede social como você falou, é terra de ninguém. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que se publica, né? Tem que tomar. Samantha, chegamos ao fim de mais um episódio aqui no nosso Tô Com Elas, de um mergulho, foi realmente aí uma imersão aí no mundo das redes digitais. Falamos do ramo da arquitetura, mas muita coisa se aplica de uma forma geral, não é mesmo? Só queria te agradecer a sua presença, por nos mostrar que não é postar só por postar, precisa ter estratégia, precisa ter ética, precisa ter vontade, mas também precisa de uma ajuda profissional. Agradecemos muito a sua presença aqui. A doutora Lu vai te dar um presente aqui da nossa... Obrigada. Pela sua participação e um agradecimento, né, pela tua disponibilidade, que gentilmente, né, veio de tão longe, né, para participar aqui do nosso Tô Com Elas, com tanto carinho, com tanta educação. Então a gente queria te presentear pela Muito sua obrigada. participação, para você lembrar desse momento aqui com a Muito gente. Obrigada. Imagina. E que passou tanta informação, né? Uma pessoa tão novinha, com tanto conteúdo, tanta bagagem. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, viu? Sempre falta, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente fala, meu Deus, tem muita coisa para aprender, e né? não deixa de dar as suas redes sociais, aí é onde que o ramo da arquitetura, design, imobiliário pode te encontrar aí para tirar as dúvidas e usufruir aí da sua expertise, claro. Vocês podem entrar em contato pelo Instagram, Samantha com TH Design e Co. E lá tem o meu WhatsApp no link da bio, exatamente. Tá aqui na tela, gente. E para você que nos assistiu até agora, muito obrigada pela sua participação. Não deixe de nos assistir no YouTube, no canal Tô Com Elas. Também estamos no Spotify. Queremos agradecer com muito carinho a Ortoprete, a OS Advogados, a Infobyte Audiovisual, que está produzindo esse conteúdo aqui com muito amor, com muito carinho, para que você assista profissionais com uma expertise aí da Samantha. E hoje, a mensagem que fica, Samantha, além do que a gente já conversou, é que a internet não é terra sem lei. Não é. Por isso a gente pode contar também com o escritório aqui da OS. E que além além de um portfólio que você pode ter nas suas redes sociais, do seu trabalho, dos seus projetos,
você vai ter a sua autoridade, você vai ter a sua marca, você vai ter uma imagem que tem muito além de ensinar e de prosperar aí, Samantha. Muito obrigada pelo seu conhecimento e até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.